Êxodo 32, o verso 1. Amém? Vamos ler. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Verso 2: E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas dos vossos filhos, das vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou com ouro, com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar adiante dele. E Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Verso 6: E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar ou a festejar. Amém? Podemos nos assentar. Bem, esperar é uma coisa que às vezes parece uma missão impossível. Às vezes em nossa vida nós temos que esperar algumas coisas e isso é uma tortura para nós. Esperar alguma resposta de alguém, esperar em filas, como nós tanto esperamos em médicos, em algumas coisas. Para as mães, às vezes é difícil esperar o filho que saiu voltar para casa. Quanto mais as horas se passam, mais a angústia toma conta do coração daquela mãe que está ali aguardando seu filho. Quando chega a hora em que ele deveria já ter chegado, nós sabemos que ele deveria estar ali. Geralmente eu largo do trabalho às 6 da noite e até 8 horas da noite eu devo ter chegado em casa. Mas e quando dá 8h30, 8h40, 8h50, 9 horas da noite, aquilo que nós estamos esperando não chega. A angústia começa a tomar conta do nosso coração. Os primeiros pensamentos que vêm na nossa mente não são os melhores. Mas esses momentos, às vezes acontecem, não em coisas ao nosso redor, mas dentro do nosso coração. No que diz respeito à nossa caminhada com Deus. Às vezes a espera mais torturante é a espera por alguma resposta de Deus. Porque como nós bem sabemos, Deus é o Senhor. Ele não está obrigado a nos responder quando nós queremos resposta. Ele não é nosso refém e Ele não é nosso servo. Ele é o nosso Senhor e é o nosso Criador. De forma que Ele vai responder se quiser e quando quiser e por fim, da maneira que Ele quiser. Por isso que esperar em Deus, às vezes, faz com que o nosso coração esteja angustiado. Para este povo, eles estavam esperando alguma resposta de Deus, da parte de Moisés, que tinha subido ao monte. E Deus estava conversando com Moisés todos aqueles assuntos que nós vimos na semana passada, sobre a construção de um templo, de um lugar para a adoração de Deus. E Deus estava ali instruindo Moisés em tudo que Moisés deveria fazer para que a casa de Deus fosse algo organizado e algo que Deus se agradasse de ser cultuado naquele local. E enquanto Deus cultuava com Moisés, o povo estava lá embaixo, esperando Deus falar alguma coisa.
Mas dessa vez Moisés demorou mais do que de costume. Porque geralmente Moisés subia ao monte e ainda naquele dia descia. E logo trazia a resposta de Deus. Mas dessa vez Moisés subiu. E passaram-se 10 dias, 15 dias, 20 dias, 25 dias, 30 dias, 40 dias. E Moisés não descia. E o povo vai até Arão. E a angústia de esperar no meio do caminho, Deus os havia dito, lá quando eles estavam escravos em Faraó, que os levaria a uma terra que emana leite e mel. Uma terra boa, uma terra frutífera, uma terra abençoada, uma terra onde as colheitas eram prósperas, onde as plantações eram abençoadas, onde o gado poderia beber a sua água, onde poderia ter alimento para si, onde os homens poderiam ser sustentados com uma vida boa. Terem bons empregos, terem boas terras, terem boas casas, fazer tudo e provar do bom e do melhor. Mas, como eu disse em pregações passadas aqui no livro de Êxodo, o tempo em que eles vão passar no deserto é mais de 1 ano. Só que eles já estão há algum tempo caminhando por aquele deserto e agora já fazem 40 dias que Moisés subiu e não desceu. Eles estão aflitos. Eles estão querendo que Moisés logo apareça e que Deus traga alguma resposta. Mas a inquietação do coração deles revelou outra coisa. O coração deles não estava desejando verdadeiramente a presença de Deus. Eles não queriam verdadeiramente Deus, eles queriam as bênçãos de Deus, mas não queriam Deus mesmo. De maneira que, quando Deus começa a demorar, eles vão até Arão e dizem para Arão: faça deuses para nós, para que eles nos levem até a terra que nós deveríamos ir. Eles não queriam Deus, eles queriam a bênção de Deus. Deus havia prometido a terra para eles, e eles não estavam interessados em servir a este Deus verdadeiramente, mas eles estavam esperando somente aquela terra gloriosa, aquela terra abençoada, porque Deus fez essa promessa para eles, que levaria eles para uma terra que mana leite e mel, quando eles eram escravos. Eles estavam numa terra ruim, eles estavam sendo maltratados, os egípcios chicoteavam eles e forçavam eles a trabalhos horríveis, os egípcios não pagavam bem a eles, eles trabalhavam praticamente para comer. Então Deus disse a ele: eu vou mandar vocês para uma terra boa e essa terra será de vocês. E então eles glorificaram. Eles glorificaram não porque Deus havia falado com eles e Deus havia feito promessas a eles, mas eles glorificaram porque estava tudo ruim e agora iria melhorar. Mas no meio do caminho, Deus faz eles esperarem. E eles não estão dispostos a esperar, eles querem chegar logo. Eles querem a bênção logo, eles querem que a prosperidade chegue logo, eles querem a vitória logo. E eles decidem não esperar. Eles vão até Arão e pedem para que Arão faça alguma coisa, para que Arão traga algum Deus ali naquele lugar e que esse Deus conduza eles para a outra metade do caminho, porque Moisés e Deus trouxeram ele até aquela metade, mas ainda faltava outra parte do caminho a seguir, e eles precisavam de alguém, de um Deus que os guiasse até lá. E é interessante notar que mais na frente, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, um jovem chamado Estevão vai narrar o que aconteceu aqui. E quando ele, em sua última pregação, após pregar, ele vai ser apedrejado e morrer. Após ele fazer isso, no meio dessa pregação ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer assim: este é o que esteve entre a congregação no deserto, falando sobre Moisés ele está, com o anjo que lhe falava no monte Sinai.
e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se voltaram ao Egito. Estevão, na pregação que ele faz no dia de sua morte, ele vai dizer assim: sabe por que o povo não quis Deus e não quis obedecer Moisés? Porque no coração deles, eles desejavam o Egito. O coração deles amava o Egito. Eles ainda estavam presos aos deuses do Egito. Eles ainda queriam as coisas do Egito. O coração deles estava lá ainda. Há uma famosa frase que geralmente as pessoas dizem, e eu concordo em parte com ela, que diz assim: o difícil não é tirar o homem do mundo, o difícil é tirar o mundo do homem. Quando o mundo está lá no coração dele, aí sim é difícil. O coração desse povo amava a idolatria, amava aos cultos, aos deuses pagãos, aos deuses que não são deuses verdadeiros. Por 2 vezes, desde o capítulo 19 até o capítulo em que estamos, o capítulo 32, eles juraram a Deus que cumpririam tudo o que Deus havia dito. Houve um dia no capítulo 19 que Deus disse assim: eu falarei com esse povo, mas antes de eu falar com eles, devem se consagrar, se santificar e jejuar para que eu fale com eles, porque eu sou santo. E o povo se consagra, jejua e busca a Deus e está preparado, e Deus fala com eles. E sabe qual é a resposta deles? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. No capítulo 24, a mesma coisa. Moisés repete a lei para ele, faz novamente a aliança com eles, e eles dizem novamente para Deus ouvir: nós cumpriremos tudo o que o Senhor falou. Mas no dia em que Deus fez eles esperarem, eles quebraram toda a aliança com Deus. Eles desfizeram de tudo aquilo que Deus havia dado a eles. E eles não quiseram esperar. Moisés já não aparecia mais, Deus não estava falando mais nada, Deus não falava mais com ninguém naquela região, naquele arraial onde eles estavam. Então eles tomaram a decisão. E a pior decisão feita na nossa vida é a decisão que é tomada na frente de Deus. Nós sabemos disso. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles trocaram Deus porque eles queriam um Deus que obedecesse eles. E esse Deus não obedece ninguém. Esse Deus manda em todo mundo e não é mandado por ninguém. Bem, mas eles não queriam esse Deus. Eles queriam um Deus que eles pudessem mandar. Esse Deus aqui, o Deus da Bíblia, estava dizendo para eles: esperem, eu que vou guiar vocês. Mas eles queriam um Deus que eles dissessem assim: leve a gente lá. E aquele Deus fizesse o que eles mandavam. E Deus não obedece eles. Deus deixa eles esperando lá os 40 dias. Não manda ninguém para falar nada para eles, dizendo assim: olha, está tudo bem com Moisés, Deus está lá falando com ele e está tudo bem. Não, ninguém é enviado. Deus fala com Moisés e não dá satisfação a ninguém, e é como ele é. Deus não precisa dar satisfações a ninguém. Bem, mas então no verso 2, Arão começa a proceder de uma forma totalmente irregular. O problema não é o povo se rebeliar contra Deus e dizer assim: faça algum Deus aí que a gente mande nele e que ele faça a vontade da gente. O problema é quando aqueles que estão na frente do povo fazem a vontade do povo. Veja o que Arão fez. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Verso 3: então todo o povo arrancou os pendentes de que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Verso 4: e ele os tomou de suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão, ele aqui se torna o pai ou representante de todo falso profeta e de todo falso pastor. É o pastor que dá ao povo aquilo que o povo quer e não o que Deus quer para o povo. O povo queria um Deus, Arão fez na hora.
E sabe o que é interessante de nós lembrarmos? Esse povo era escravo. E o que é que Arão pede para eles trazerem? Tragam os pendentes de ouro, os brincos de ouro, os colares de ouro, os utensílios de ouro que vossas mulheres têm, que vossos filhos têm, que vossas filhas têm. Como é que eles iam ter ouro se eles eram escravos? No dia em que eles saíram do Egito, Deus fez com que os egípcios pagassem a eles todos os anos de servidão, sem nenhum pagamento. Aquele ouro era ouro de Deus. Aquela riqueza era a riqueza de Deus. E eles estavam usando aquilo que Deus deu a eles para trocar Deus. Eles estavam trocando Deus com as bênçãos de Deus. Eles pegaram tudo que Deus deu a eles e trocaram. E fizeram algo para trocar Deus. Deus enriqueceu aquele povo, e aquele povo pegou a sua riqueza e usou a sua riqueza para se afastarem de Deus. Quantos de nós clamamos por bênçãos a Deus? E quando essa bênção chega, essa bênção se torna o nosso empecilho na casa de Deus. Há um caso, é até engraçado. Um irmão clamava a Deus por um carro, morava muito longe da igreja e clamava a Deus por um carro. Deus, me dá um carro, me dá condições de comprar um carro, eu preciso de um carro, levar minha família para a igreja, chegar mais rápido. Dia de chuva eu chego todo molhado na igreja, dia de calor eu chego todo suado na igreja. Quando está tudo bem, às vezes dá tudo errado no caminho, a sandália quebra, as coisas acontecem e eu chego na igreja todo, Senhor, me ajuda, me dê um carro, Senhor. E Deus, em um certo momento, concede. Aí o irmão falta num domingo, falta no outro, um mês faltando, o pastor vai lá na casa dele. Irmão, o que é que está acontecendo? O senhor sumiu, recebeu a bênção e sumiu. Ele disse, mas pastor, é porque é uma preocupação agora, Deus me deu o carro, mas eu não tenho garagem. Eu fico aqui todo domingo olhando para ver se ninguém leva o carro. Estou com medo, porque se alguém levar o carro, eu fico aqui de olho. A bênção que Deus deu a ele se tornou o empecilho da vida dele. Porque quando ele ia de pé, ele não tinha preocupação de ficar olhando nada. Ele saía mais cedo e chegava lá na casa do Senhor e adorava e dava tudo certo. Mas agora, ele tinha que ficar lá olhando o carro com medo que alguém viesse, quebrasse alguma coisa e levasse o carro. Essa é uma história um pouco engraçada, mas às vezes isso acontece conosco. Nós clamamos por uma bênção a Deus. Deus me dá um casamento, Deus me dá um casamento. Aí casa, some da igreja. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, aí Deus dá, some da igreja. Onde estava o coração dessa pessoa? Na bênção e não em Deus. Porque quando Deus concedeu a bênção, ele, desapareceu. Olha aqui esse povo fazendo a mesma coisa. Esqueceram de Deus, esqueceram que eram escravos e foi Deus que deu aquele ouro a eles. Se eles tinham alguma riqueza, se eles tinham alguma boa dádiva, se eles tinham alguma coisa boa na vida deles, foi Deus quem deu. Mas agora eles estavam usando todas as coisas boas que Deus deu a eles para fazer coisas, para traírem Deus. Está aí. Em que temos usado as coisas que Deus nos tem dado? Por vezes Deus nos dá algumas bênçãos e essas bênçãos servem para a glória de Deus. E nós usamos ela para tantas outras coisas, menos para glorificar a Deus. O que temos feito com as bênçãos que Deus nos tem concedido? Esse povo usou para trair Deus, para quebrar os mandamentos de Deus. Bem, mas o texto não para. No final do verso 4, vai dizer: e ele os tomou de suas mãos, falando de Arão, que tomou aquelas joias do povo, e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E agora Arão vai fazer o pior dos piores. Arão vai zombar de Deus. Quem foi que tirou aquele povo do Egito? Foi Deus. Arão faz um bezerro de ouro e diz para o povo: esse aqui foi que tirou vocês de lá do Egito. Ele deu a glória
de Deus ao bezerro. Ele fez com que aquela grandiosa obra feita por Deus, diante dos olhos de todo aquele povo, ele fez com que aquela obra grandiosa do Senhor fosse louvada em um bezerro. Aquele bezerro recebeu toda a glória que era de Deus. Quem enviou as pragas ao Egito foi Deus. Quem destruiu o Egito e o faraó e os exércitos de faraó e o povo do Egito foi Deus. Quem abriu o mar vermelho foi Deus. Quem trouxe água quando chegou a sede foi Deus. Quem trouxe comida quando a fome chegou foi Deus. Mas agora eles pegam as bênçãos de Deus, criam um bezerro de ouro e ao invés de glorificarem ao nome de Deus, eles dão toda a glória a um bezerro. E por quê? Como disse Estevão lá em Atos capítulo 7, porque o coração deles estava no Egito. O coração deles não era um coração convertido. Um coração verdadeiramente convertido usará os bens que Deus nos dá para a glória dele. Um coração verdadeiramente convertido saberá esperar o tempo de Deus. Um coração verdadeiramente convertido saberá aceitar que nós somos servos, que nós somos criaturas, mas Ele é o Senhor. Ele faz as coisas como Ele bem entender e não nos deve explicações. Isso dói. Isso dói. Saber que Deus não nos deve explicação dói. Porque em nossa vida, nós estamos acostumados a termos satisfação de tudo. O nosso filho chega atrasado em casa e a gente vai perguntar a ele: mas por que você se atrasou hoje? E ele nos dá uma explicação. O nosso marido chega em casa, a nossa esposa chega em casa atrasada e nós perguntamos e eles nos dão satisfação. Alguma coisa acontece e nós vamos tomar satisfação. O presidente toma alguma decisão lá no palácio e ele tem que dar uma entrevista dizendo por que ele tomou aquela decisão. Nós somos acostumados a termos satisfação de todos que estão ao nosso redor. Mas Deus não é como o homem. E Ele dá satisfação quando Ele quer. E se Ele não quiser, Ele não dá satisfação de nada. E isso nos deixa doloridos em nosso coração, porque nós queríamos uma resposta. Porque nós queríamos que Deus dissesse alguma coisa para nós. Isso nos deixa em uma posição um pouco desconfortável, porque nós queríamos que naquele momento Deus dissesse alguma coisa para nós. Não é o caso de Paulo, que por 3 vezes orou e a resposta do céu foi: a minha graça te basta. Não foi a resposta que Paulo queria, não tirou a dor de Paulo, não melhorou nada na vida de Paulo. Deus simplesmente disse a ele: aguenta a dor e eu não vou dizer mais nada. E eles dão a glória de Deus àquele bezerro. No verso 5, vai ser dito: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Ele usa o nome de Deus em vão. Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, porque Ele é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas faz misericórdia, mas tem misericórdia daqueles que o adoram, daqueles que o buscam até a 1000ª geração. Esse é o terceiro mandamento. Sabe o que Arão fez? Pegou aquele bezerro e disse assim para aquele bezerro: amanhã será uma reunião solene ao Senhor. E chama aquele bezerro pelo mesmo nome de Deus. Quando Deus se apresenta em Êxodo 20, ele diz assim: eu sou o Senhor. Ele que é o Senhor. E então Arão diz sobre aquele bezerro: este é o Senhor. Esse é o padrão de todo falso profeta.
ele leva os homens a adorarem aquilo que não é Deus, fazendo parecer que aquilo ali é Deus. É aquela velha conversa que diz assim: ah, mas não importa onde eu estou, o Deus é o mesmo. Nem sempre. Nem sempre. O Deus que estava lá no monte falando com Moisés não era o mesmo Deus que estava lá embaixo falando ou sendo adorado por Arão e pelo povo. Não era. Nem em todo lugar estarão adorando ao mesmo Deus que nós. Nós devemos adorar ao Senhor e somente a Ele prestarmos culto, como está descrito em sua lei. Nem em todo canto que nós vamos existem corações que estão verdadeiramente adorando a Deus. Nem em todos os lugares em que nós entramos e queremos ter comunhão com aquelas pessoas são verdadeiramente crentes e verdadeiramente povo de Deus. Não são. Nem sempre estão adorando ao mesmo Deus. Essa conversa não existe. Precisamos aprender na Escritura quem são nossos irmãos. Os nossos irmãos são aqueles que creem em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, donde voltará e julgará vivos e mortos. Cremos também no Espírito Santo, que traz a vida eterna, que traz a remissão dos pecados, que traz comunhão na igreja. Nós cremos nisso. Esse é o nosso Deus, o Deus que se apresenta para nós como sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo e que opera em nosso meio. Bem, esse Arão faz um falso Deus, cria um falso altar, traz ali uma falsa adoração, eles prestam um falso culto, eles trazem falsas ofertas e vivem naquele momento uma falsa alegria. E em que podemos concluir esse texto? Versos 1 a 6 são concluídos da seguinte forma: Arão, sendo o espelho ou representante de todo falso profeta, ele satisfaz o desejo do coração do homem. Quem não quer um Deus que sempre está ali para atender tudo o que a gente quer, para fazer tudo o que a gente quer? Foi esse Deus que Arão deu para aquele povo. Mas esse Deus não é o Deus verdadeiro. Esse Deus era uma invenção da cabeça de Arão. O Deus que está o tempo todo para atender às nossas necessidades, Ele não é o Deus dos céus. O Deus dos céus, por vezes, Ele nos coloca em caminhos difíceis. Por vezes, Ele nos diz assim: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ele não disse que a gente não ia passar nem pela água, nem pelo fogo. Ele disse que estaria conosco, lá na água e lá no fogo. No bom ou no ruim, o nosso Deus está conosco. Ele não é nosso Deus somente quando tudo vai bem, Ele é o nosso Deus também quando tudo está mal. Mas geralmente nós queremos Deus somente para trazer o bom. Bem, Arão conduziu aquele povo no caminho de destruição, e é isso que todo falso profeta faz. Conduz o povo em caminho de destruição, porque leva o povo para distante de Deus. Ele inventa mentiras sobre Deus para agradar o povo. Ele pega aquele bezerro e diz que aquele bezerro foi quem tirou eles do Egito. Ele diz que aquele bezerro é que é o Senhor. Ele inventa mentiras, cria um falso Deus para enganar o povo. Essa é a realidade sobre todo falso profeta. Ele inventa um monte de coisas, ele cria um monte de coisas, e às vezes ele usa a Bíblia para enganar o povo. Quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, Mateus capítulo 4, o que é que ele usou? Ele disse assim para Jesus: olha, lança-te daqui abaixo, porque é dito na Escritura: os teus anjos darão ordem ao teu respeito. Isso é uma citação do Salmo 91. E Jesus responde para ele: mas também está escrito na lei: não tentarás ao Senhor teu Deus. É a Escritura que é usada. Os falsos profetas usam a Bíblia para enganar o povo.
E bem, o desejo de sair logo daquele deserto foi quem levou aqueles homens à idolatria. O problema da idolatria não é quando se constrói um ídolo do lado de fora. O problema da idolatria é que ela sempre quer enraizar aqui dentro do nosso coração. Sempre que Deus nos faz esperar, surge uma raizinha da idolatria, dizendo assim: vai por esse caminho, faz assim, não espera a resposta de Deus não, faz do seu jeito. Sempre que Deus nos propõe alguma coisa difícil, uma raizinha de idolatria nasce em nosso coração, pedindo para que a gente vá a outro lugar, para que a gente faça outra coisa, para que a gente se desvie do caminho verdadeiro, para que a gente faça as coisas do nosso jeito. Sempre surge uma raizinha de idolatria em nosso coração. Sempre. E sabe o que é interessante? Porque nos profetas há uma profecia que diz assim: quando ele vier, ele vos dará um novo coração. Hoje, meus irmãos, se vocês se renderem a Cristo e o buscarem de todo o coração e entregarem-se a Ele de toda a vossa vida, todas as raízes de idolatria serão arrancadas. Tudo aquilo que não convém a Deus será arrancado. E todo falso profeta será destronado, porque a voz dele não será ouvida. Só quem gosta de ouvir falso profeta é quem não conhece a Escritura ou quem não é verdadeiramente convertido, porque quem é verdadeiramente convertido recebeu um novo coração, e quem recebeu um novo coração não anda em caminhos mentirosos, mas anda na verdade, porque o nosso Cristo nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém?